Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Séries Rabelo e eu fiquei responsável por revisar processo penal com essa galera aí, os futuros policiais civis do Paraná, ok? Se você já tem conhecimento de processo penal, você sabe que é muito fácil. E se você ainda não teve contato com a disciplina, você vai gostar muito de conhecer o código e as novidades que nós temos por aqui. Tudo bem? Antes de começarmos, antes de adentrarmos ao código, eu preciso trazer algumas informações relevantes para vocês. Preste atenção comigo. O Código de Processo Penal, ele data da década de 40, exatamente, no Decreto-Lei de 1941. E a nossa Constituição, como vocês sabem, é de 88. O que acontece? Muitas vezes nós temos dispositivos conflitantes. E alguns dispositivos do Código de Processo Penal, eles não foram recepcionados pela Constituição Federal, certo? Então vai haver esse choque aí, mas não se preocupe que eu vou alertar vocês o que se encontra sem aplicabilidade, o que não foi recepcionado pela Carta Política de 88. Né? Lembrem-se que na pirâmide das leis, lá na ponta, soberana e suprema, nós temos a Constituição Federal. E o Código de Processo Penal, como todas as outras formas normativas, devem obediência à nossa Constituição, à nossa lei maior. Tudo bem? Importante falar também que, em 2019, houve a alteração trazida pela Lei 13.964, referente ao pacote anticrime, certo? E a parte do juiz de garantias. Tudo bem? Só que uma ADI 6298, do ministro Dias Toffoli, suspendeu a aplicabilidade do pacote e da parte do juiz de garantias. Então, houve uma suspensão por até 180 dias. Então, nesse momento agora, isso não nos interessa. Tudo certo? Pois bem, vamos lá. Mãos à obra, professora Séries Rabelo, à disposição de vocês, ok? Prometo que vou tornar essa disciplina super agradável, tá? Vamos lá. Passadas essas informações iniciais, vamos começar com um tópico que com certeza vai estar na prova de vocês. Prova para a polícia? Com certeza estará presente lá o tópico chamado inquérito policial. É certo, está na sua prova. Bom, inquérito policial. Todo mundo já ouviu falar em inquérito policial. Todo mundo, é uma palavra que todo mundo já ouviu falar. Mas o que significa? O inquérito policial é um procedimento administrativo. Guarda essa informação, é muito importante. O inquérito policial é um processo administrativo. Ele tem a natureza pré-processual. Portanto, não é um procedimento judicial. É um processo de natureza administrativa. É um processo de natureza informativa. Qual é a finalidade do inquérito, Séries? A finalidade do inquérito é buscar indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, quem cometeu tal crime. Para quê? Para fundamentar lá na frente uma possível ação penal, ou seja, quando o promotor resolver processar alguém, quando o promotor resolver denunciar alguém, quando o promotor resolver oferecer a denúncia, certo? Ele vai ter por base, como regra, o inquérito policial. Tudo certo? Lembrem-se que o inquérito policial é um procedimento administrativo, informativo e sigiloso. Guarda essa informação que é muito importante. O inquérito é sigiloso, tá? O procedimento é um procedimento escrito. E a presidência do inquérito, a instauração do inquérito, é feita pelo delegado de polícia, delegado de carreira. Tudo delineado conforme a Lei 12.830 de 2013. Certo? Então, quem fica responsável pelo inquérito policial? A Polícia Judiciária. No artigo 4º do Código de Processo Penal, nós vamos ver que as polícias judiciárias, elas são as polícias civis e a Polícia Federal. Tudo bem? Ok? Analisem comigo. Quando há o cometimento de uma infração penal, e infração penal é um gênero, tá? Do qual nós temos as espécies crimes e contravenções, surge para o Estado o direito de punir, certo? Só que o Estado não pode punir de qualquer forma, a todo jeito e a qualquer custo. O Estado tem que oportunizar
a ampla defesa e o contraditório, através da ação penal. Então, o inquérito ele serve para que se busquem elementos de informação a respeito da autoria e da materialidade. Para que lá na frente, caso haja uma ação penal, certo? O promotor tenha motivos suficientes para resolver processar alguém. Tudo certo? Bom, uma informação muito importante é o seguinte. Todo mundo já ouviu falar em contraditório e ampla defesa. São garantias constitucionais que vêm estampadas no artigo 5º. Tudo certo? Só que no inquérito policial, por ser um procedimento inquisitório ou inquisitivo, certo? Eu não tenho ampla defesa e contraditório. Como assim, Séries? Eu não tenho ampla defesa e contraditório no inquérito, por quê? Porque eu não tenho acusação. Coloquem na cabeça de vocês que inquérito não serve para acusar ninguém. Inquérito não serve para perseguir ninguém. O inquérito serve para angariar, coletar informações a respeito de um fato, de uma infração criminosa. Essa é a finalidade do inquérito policial, ok? Lembre-se que o inquérito ele é um procedimento informativo, administrativo, sigiloso, certo? É oficial, sim, porque a incumbência dele cabe a um órgão do Estado, tá? Ele é presidido por uma autoridade e a finalidade é angariar informações para uma possível ação penal. Tudo bem? Então, se vocês pegarem o artigo 4º de vocês, certo? A partir do artigo 4º até o artigo 23, nós vamos ter informações importantes a respeito do inquérito policial. Tudo certo? Muito bem, vamos lá. Prazos para a conclusão do inquérito. Sempre vai estar na prova. O prazo para a conclusão do inquérito. O Código de Processo Penal traz um prazo geral, mas leis extravagantes trazem prazos específicos, certo? Então, o prazo geral, certo, para encerramento do inquérito policial, você tem que ter na sua mente, são 2 prazos. Se o indiciado estiver preso, o prazo será de 10 dias, prazo improrrogável. Se o indiciado ou investigado estiver solto, o prazo será de 30 dias, prazo esse que pode ser prorrogável. Agora, nas legislações especiais, por exemplo, eu vou ter prazos diferentes. Esse prazo de 10 dias é na Justiça Comum Estadual. Na Justiça Federal, eu tenho prazos diferentes. Na lei de drogas, eu tenho outro prazo. Nos crimes da economia popular, eu já tenho outros prazos. E a gente vai ver um por um, tá certo? Então, bem importante que vocês tenham conhecimento disso, ok? Eu queria começar a fazer umas questões aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Questão primeira. Sobre os princípios do direito processual penal e da ação penal de iniciativa privada, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Pelo princípio do juiz natural, todo cidadão tem direito de ser julgado por um juiz previamente estabelecido por lei e não ad hoc, criado ou tido como competente. Tá? Letra A. Vamos ler todas. Letra B. A exigência da correlação entre acusação e sentença no processo penal decorre do princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Letra C. A extinção do processo por abandono da causa pelo querelante ocorre automaticamente após 15 dias, sem promover o autor o andamento do processo. Letra D. Pelo princípio da imparcialidade, o juiz não pode prorrogar sua competência para além daquela estabelecida em lei. Vamos lá, uma por uma. Princípios do juiz natural. Muito bem. Todos nós temos o direito de sermos julgados por um juiz, uma autoridade competente, um juiz togado, com a competência fixada pela Constituição, pela Lei de Organização Judiciária. Ou seja, traduzindo, o nosso ordenamento jurídico veda a criação de tribunais de exceção, que são aqueles tribunais post factum, após o fato, e tribunais ad personam, que foram criados para julgar uma pessoa após o acontecimento de um fato ou para julgar uma determinada pessoa, vedado pelo ordenamento jurídico. Então, a imparcialidade é uma característica do magistrado brasileiro. O magistrado brasileiro ele deve ser imparcial, ok? E por isso que é vedado o tribunal de exceção. Nós não podemos escolher o juiz da nossa causa, ok? Letra A, correta. Letra B.
A exigência da correlação entre acusação e sentença no processo penal decorre do princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Nada a ver. Quando eu digo que a jurisdição é indeclinável, significa que eu não posso abrir mão da jurisdição. Todo aquele que se sentir prejudicado deve buscar amparo às portas do Poder Judiciário, ok? Então, a fundamentação, certo? É um princípio que deve ser, decisões judiciais motivadas, que devem ser o pico da sentença. C. A extinção do processo penal por abandono de causa pelo querelante, isso é nas ações privadas, ocorre automaticamente após 15 dias sem promover o andamento do processo. Letra C, falsa. Por quê? O prazo não é de 15 dias, o prazo é de 30 dias. Letra D. Pelo princípio da imparcialidade, o juiz não pode prorrogar sua competência para além daquela estabelecida em lei. Está falso, porque a própria lei traz hipóteses de prorrogação da competência, ok? Então, gabarito correto, realmente, letra A. Segunda questão. Vamos lá? Vamos à obra? A respeito da disciplina jurídica do inquérito no processo brasileiro, assinala a alternativa correta. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria, sendo possível o exercício de polícia judiciária também por autoridades administrativas que por lei sejam acometidas dessa mesma função. B. No curso do inquérito, o ofendido poderá requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência. No entanto, o indiciado não possui o mesmo direito, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, que não deve observância às regras da garantia do contraditório em ampla defesa. Letra C. O Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para novas diligências que entender convenientes ou oportunas. O inquérito policial é público, sendo a divulgação do seu teor exigida pelo interesse da sociedade. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial mencionará quaisquer anotações referentes à instauração do inquérito contra os requerentes. E aí, gente, vamos analisar uma por uma? Vamos lá? Letra A diz o seguinte: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria, sendo possível o exercício da função de polícia judiciária por autoridades administrativas, que por lei sejam acometidas pela mesma função. Falsa a questão 2. Por quê? Porque, veja só, a polícia judiciária, ela é exercida pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, e quem preside o inquérito é o delegado de polícia, delegado de carreira. O curso do inquérito policial, o ofendido poderá requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência. No entanto, o indiciado não possui o mesmo direito, por se tratar um inquérito de procedimento administrativo que não deve observância às regras de contraditório e ampla defesa. Falso. Por quê? Veja só, realmente, no inquérito policial, eu não tenho contraditório e ampla defesa, mas tanto o ofendido como o indiciado, eles poderão requerer diligências, certo? Que serão deferidas de forma discricionária pelo presidente do inquérito, que é o delegado de polícia. O Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para novas diligências que entender convenientes ou oportunas. Parece que é o nosso gabarito. Vamos olhar a outra. O inquérito policial é público. Mandou mal. O inquérito policial é sigiloso, se na divulgação de seu teor é exigida pelo interesse da sociedade. De forma nenhuma. O inquérito policial, ele é sigiloso, certo? E as autoridades policiais devem guardar o sigilo necessário à elucidação dos fatos. Nada de público sigiloso. O que é público é o processo, não o inquérito. A publicidade existe para os processos penais e não para o inquérito. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial mencionará quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Não vai haver menção de instauração de inquérito. Por quê? Porque a instauração de inquéritos ou ações penais em andamentos
já é pacificado que elas não podem configurar maus antecedentes. Então, não vai haver nenhuma espécie de anotação. Lembre-se que o inquérito não significa, quando você está respondendo ao inquérito, não significa que você está sendo processado, ou que você é acusado, ou que você é culpado, nada disso. O inquérito é um procedimento investigativo. Eu não tenho acusado, eu não tenho um réu na fase de inquérito. Eu tenho um investigado ou um indiciado. Tranquilo? Então, a questão correta seria a letra C. Tudo bem? Vamos passar para a próxima questão? Sob a persecução penal, assinala a alternativa incorreta. Aqui ele quer errada. Vamos lá? A investigação criminal é a atividade preparatória para o exercício da ação penal, procurando elementos sobre a autoria e a materialidade, bem como as circunstâncias que envolvem o delito. E aí? É isso mesmo? Perfeito! Veja só, a atividade investigatória ela não é privativa da Polícia Judiciária. Falei para você já que a investigação ela pode ser encabeçada pelo Ministério Público, a investigação pode ser encabeçada por uma CPI. Agora, o inquérito policial não. A instauração, a presidência e o indiciamento é privativo do delegado de polícia. Mas ele está perguntando errada, não é nosso gabarito. B. O Ministério Público não pode oferecer denúncia com base em peças de informação, mesmo se estas forem suficientes para indicar elementos de autoria e materialidade de determinado fato, sendo necessário requisitar a instauração de inquérito policial. E aí, galera? Vocês estão lembrados que no começo da aula eu falei de uma qualidade certa, de uma característica muito importante do inquérito? Eu disse a vocês que o inquérito era o quê? Dispensável. Ou seja, se o dono da ação penal, que em regra é o Ministério Público, ele já tem em mãos elementos de autoria e materialidade, para que cargas d'água ele vai instaurar um inquérito policial? Não há necessidade de inquérito policial. Então, se o dono da ação penal, certo, já tem indício de autoria e prova da materialidade, ele instaura diretamente a ação penal, porque o inquérito é uma peça dispensável. Ele é prescindível. Tudo bem? Como ele quer errada, parece que é o nosso gabarito. Vamos ver se tem outra mais errada. C. A sentença concessiva de perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não podendo ser considerada para efeitos de reincidência. Realmente, na questão do perdão judicial, é aquela situação em que o réu já sofreu tanto com o fato, com a infração penal, que o juiz resolve conceder o perdão judicial nas hipóteses catalogadas em lei. Exemplo clássico é daquele pai, certo? Que às vezes dá ré no carro, certo? Como aconteceu já, e atropela seu próprio filho. Então, o sofrimento infligido àquele pai é tão grande, maior que qualquer cárcere, ok? Então, há o perdão judicial, tá? Questão correta, gabarito. A letra C está correta, não é nosso gabarito. D. O inquérito policial é uma das formas de investigação criminal. Não tem rito pré-estabelecido e nem é providência prévia indispensável ao início da persecução penal. Pura verdade. Vamos ver. O inquérito policial é uma das formas de investigação. Óbvio, não é a única. Não tem um rito pré-estabelecido. Não tem, sabe por quê? Porque o delegado pode agir com discricionariedade. O delegado pode decidir qual é a melhor forma de conduzir aquele inquérito. Nós vemos que o artigo 6º e o artigo 7º do Código de Processo Civil, eles elencam algumas possibilidades, algumas hipóteses de atuação do delegado de polícia, quando há o cometimento de um fato criminoso. Mas naquele momento, por exemplo, ele pode escolher a melhor forma de agir. Muitas vezes, naquele momento, eu não tenho como ouvir o ofendido. O ofendido, por exemplo, está em estado de choque. Por exemplo, eu vou ouvir, tomar o depoimento de uma vítima de estupro, mas a vítima, a ofendida, ela está em estado de choque ou está em coma. Então, eu não tenho como proceder à oitiva. Então, assim, ele realmente não tem um rito pré-estabelecido, porque ele é um procedimento administrativo. Tranquilo? Como ele pede a errada é a nossa letra B de bola. Ok? Tudo certo? Tranquilo? Próxima. Quarta questão. Vocês estão gostando? Estão entendendo? Espero que sim. Sobre o inquérito policial, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não
a juízo da autoridade. E aí? Quando o CPP fala juízo da autoridade, quando ele fala autoridade policial, entenda-se delegado de polícia. O delegado de polícia, ele é o presidente do inquérito. E eu falei para vocês que o delegado, ele pode deferir qualquer diligência, bem como indeferir. Só tem uma diligência que o delegado não pode se recusar a realizar, que é o exame de corpo de delito, tá? 158 do CPP, combinado com 184, ok? Então, ele pergunta qual é a afirmativa correta. Parece que essa aí está correta. Vamos ver se tem outra mais correta. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pelo juiz, então aí você já se liga. O delegado não pode ordenar o arquivamento do inquérito. Quem manda arquivar o inquérito é o juiz, a autoridade judiciária competente. Então, depois de ordenado o arquivamento pelo juiz, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. E aí? Também está correta. 3. A instauração do inquérito nas ações penais públicas é essencial ao oferecimento da denúncia. É essencial? Não, o inquérito é dispensável. Não é essencial. Então, 3 está falsa. 4. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que cabe ação penal pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial para que seja instaurado o inquérito. E aí, nosso gabarito é qual? Corretas 1, 2 e 4. Qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Tranquilo? Tudo certo? Alguma dúvida? Então, a errada é só a terceira, né? Ótimo. Mãos à obra. Sobre o inquérito policial, considere as seguintes afirmativas. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais e de sua autoria. Perfeito! Eu tenho aí um conceito. O conceito de inquérito policial, de finalidade do inquérito, ok? Próxima. 1 está correta. 2. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária. Opa! Na ação penal privada, que é nosso próximo assunto, né, no nosso próximo encontro, na ação penal privada não pode haver instauração do inquérito de ofício. De ofício só na ação penal pública incondicionada. 2 está falso. 1 está verdadeiro, 2 está falso. 3. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade, a autoridade competente aqui é o delegado de polícia, portanto, a 3 está correta. Vimos isso. E 4. Caso não seja possível aferir a autoria do delito, poderá o delegado mandar arquivar autos de inquérito? Opa! Vá no artigo 17 aí do seu Código de Processo Penal. O delegado jamais, em nenhuma hipótese, ele pode arquivar autos de inquérito. Preste atenção. É difícil no direito eu dizer nunca, jamais, é uma expressão complicada para o direito, tá? Então, o delegado jamais pode arquivar. Ah, mas o fato é atípico. Não pode. Ah, mas está prescrito. Não pode. Ah, houve extinção da punibilidade. O delegado não pode arquivar autos de inquérito. Ok? Quais são as alternativas corretas? 1 e 3, gabarito C de séries. Tranquilo? Próxima. Alguma dúvida, galera? Calou, viu? Vamos lá. Próxima questão. Sobre o inquérito policial, considere as seguintes assertivas. 1. Gente, depois dos 30, a gente vai ficando com dificuldade de ler, né? Eu tô aqui, devia ter colocado meu óculos, né? Mas eu optei por não e agora eu tô sofrendo. Primeira questão. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. E aí? Certo? Questão correta. Se você der uma olhadinha no artigo 5º do seu CPP, você vai ver que isso aí está consoante determinação legal. Tudo certo? Vamos lá? Próxima.
2. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, pelo juiz, por falta de base para a denúncia, o delegado poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Perfeito, com certeza. Lembrem-se que o inquérito não é um instrumento de perseguição, ok? Então, mesmo o inquérito arquivado, se houver provas, indícios, né, de novas informações, novas fontes, o delegado poderá proceder sim às investigações. 2 está correta, ok? A instauração do inquérito nas ações penais públicas é essencial ao oferecimento da denúncia. A instauração do inquérito é essencial? Não, o inquérito é dispensável. O inquérito é dispensável, então 3 está falsa. Olha, é interessante. Se você prestar atenção, se a 3 está falsa, eu já elimino a letra a letra C e a letra D. Então, eu fico com 1, 2 e 4 e 1 e 2. Tá vendo? Na hora da prova, no amor e na guerra vale tudo, viu? Na prova também. 4. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação penal pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial para que seja instaurado o inquérito. E aí? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de ação penal que caiba ação pública pode? Pode sim. Corretas. Então, corretas quais? 1, 2 e 4. Verdadeiras. Gabarito, letra A. Tudo certo? Tranquilo? Vamos para a próxima. Sobre a disciplina do inquérito policial brasileiro, assinala a alternativa correta. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá intimar o indiciado para que o mesmo seja interrogado em juízo sob pena de incorrer em crime de desobediência. Será que isso existe realmente? Se você der uma lidinha bem rápida lá no artigo 6º e 7º, tá, do seu Código de Processo Penal, você vai ver o que o Código prevê expressamente. Quais as providências que o delegado deve tomar. E essa não está estampada lá. Letra B. A autoridade policial fará um minucioso relatório do que tiver sido apurado no curso do inquérito policial e enviará os autos ao MP para que dê sua opinião sobre o eventual delito. De forma nenhuma. Não tem essa previsão no artigo 6º e no artigo 7º, ok? Letra C. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade e a ordem pública. Perfeito! Nós temos essa previsão, com certeza, aqui no artigo 7º, ok? Do CPP, tá? Veja só, muitas vezes a reconstituição de um crime, né, como vulgarmente chamamos, ou a reprodução simulada, vai contrariar a moral pública, vai contrariar, vai ser vexatória. De que forma? Por exemplo, vamos saber como é que foi um estupro coletivo de um menino, por exemplo. É uma coisa que vai causar mal-estar na população e muitas vezes quando há reprodução simulada de crimes assim contra a dignidade sexual, crimes contra ou crimes de estupro, muitas vezes as pessoas presentes até se sentem mal, passam mal de verdade. Então, quando contrariar a moral e a ordem pública, não deverá ser realizado, ok? Aparentemente é a questão correta. Vamos ver se tem outra mais correta? Letra D. A autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito se o MP ou o ofendido não mais requisitarem ou requererem novas diligências. E aí? Se você for dar uma olhadinha no artigo 17, você verificará que o delegado de polícia jamais poderá mandar arquivar autos de inquérito. Jamais. Quem arquiva, quem manda arquivar é o juiz, como regra. O delegado, ele não manda arquivar. Tudo certo? Letra E. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá enviar os peritos criminais ao local imediatamente, enquanto houve ofendido na sede do distrito policial. Não. Dá uma olhadinha no artigo 6º, certo? Que vem falando das possibilidades, certo? Que o delegado deve fazer, ok? Ele vai isolar o local do crime, ele vai ouvir o ofendido, se for possível, vai ouvir o indiciado, se for possível, vai determinar o reconhecimento de coisas e pessoas, proceder às acariações, tá? Essa letra E não tem previsão no Código de Processo Penal. Então, o nosso gabarito correto foi a letra C de séries. Tudo certo? Alguma dúvida?
Vamos lá? Muita resolução de questão que é para fixar, né? Nada melhor do que resolução de questões para a gente ver se realmente está a par do conteúdo. Próxima. Qual o caráter do inquérito policial no direito brasileiro? A gente já falou no começo da aula, vamos lá? Letra A, negócio jurídico de direito público. Letra B, meio processual constitucional de impugnação de delito. Letra C, procedimento de cunho militar quando iniciado por lavatura de boletim de ocorrência pela Polícia Militar. Letra D, parametrização de direito privado até o recebimento da denúncia da queixa. Letra E, procedimento administrativo preparatório. E aí, qual a natureza jurídica do inquérito? O inquérito é um procedimento administrativo, sigiloso, escrito, oficial, oficioso, certo? Preparatório e pré-processual. Onde é que eu tenho essa resposta? Na letra E. Questão tranquila, questão recente de 2019. Tudo bem? Letra E. Próxima questão. Sobre os prazos e demais disposições comuns sobre o inquérito, é correto afirmar que prazos sempre caem em prova. Então, saiba dos prazos. Combinado? Vamos lá? O inquérito deve terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Letra B. Os prazos de término do inquérito são disciplinados unicamente pelo Código de Processo Penal. Ah, é? Quer dizer que eu não tenho um prazo para finalização do inquérito na Lei de Drogas, não? E na Lei da Economia Popular, não tenho, não? Tenho sim. Então, não é unicamente no Código de Processo Penal. Nas legislações extravagantes, também eu tenho previsão de conclusão de prazos de inquérito. Falsa, letra B. Letra C. Os prazos comuns de inquérito policial devem findar rigorosamente em 15 dias úteis. Nada de dias úteis. Dias úteis eu conto no processo civil. Aqui o prazo de conclusão do inquérito tem 2 prazos. 10 dias, quando o indiciado estiver preso, certo? E 30 dias se o indiciado estiver solto. No caso de 10 dias, o prazo é improrrogável, ok? Letra D. O inquérito deverá terminar no prazo de 90 dias quando o indiciado estiver solto, mediante fiança ou sem ela, totalmente equivocada. 90 dias eu tenho lá a hipótese na Lei de Drogas, ok? Letra E. Os prazos do inquérito contar-se-ão em dias úteis, contando o prazo do dia inicial e descontando o prazo do dia derradeiro. Gente, o prazo para a conclusão do inquérito é um prazo penal. É um prazo de direito material. Então, no caso da contagem do prazo, eu conto o primeiro dia e excluo o último. Por exemplo, digamos que o meu diretor aqui, Bruno, certo? Foi preso em flagrante às 23 horas e 45 minutos. O dia já está findando, tá? Perto da meia-noite. Aquele dia, a ordem de como foi executada aquele dia será contado, porque é um prazo material, certo? Nada de contagem em dias úteis. Não é prazo processual. O prazo para contagem de inquérito é um prazo de direito material, certo? Inclui o primeiro e exclui o último. Meu gabarito, qual foi? Letra A, de amor. Tudo certo? Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Vocês já viram que a sua banca e as outras bancas, o que não for da sua banca, será concurso de Polícia Civil. Então, você já percebeu que essa questão é reincidente, certo? Qual o procedimento que o delegado deverá adotar? Então, se faz obrigatória a leitura do 6º e do 7º do CPP, tá? Não brinque não. Vamos lá. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Letra A. Dispensar a realização de exame de corpo de delito. Sério isso? Nos crimes que deixam vestígios, é obrigatória a realização de corpo de delito. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Letra A, falsérrima. B. Relatar o inquérito policial cuidando para a correta identificação do ofendido e do indiciado. O relatório, certo, é ao final do inquérito. É um resumo minucioso de tudo que aconteceu. Quando há o cometimento da infração penal, que você vai lá dar uma lida no 6º e no 7º, não há esse tipo de previsão. Letra C. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato
para depois liberar aos peritos criminais. Olha que questãozinha maldosa. Veja só, quem libera os objetos do crime não é o delegado, são os peritos, ok? Então, os peritos é que vão liberar os objetos. Falsa letra C. Letra D. Dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos. Perfeito. O gabarito é a letra D. Então, a área do crime vai ser isolada, vai ser igual vocês veem no filme, né? Vai colocar aquela faixa amarela com preto, vai isolar, para se evitar o quê? Que se altere a cena do crime. Por exemplo, que o presunto que está lá falecido no chão, que você vira ele bruto, você bota ele de costa, que você mexa, que você tire marca de frenagem, certo? Que você mexa na posição do carro, na posição das mãos, certo? Então, a primeira providência realmente vai ser isolar o local. Tá? Então, gente, reitero, é imprescindível a leitura do 6º e do 7º. Artigo 6º diz o seguinte: logo que tiver conhecimento, deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos. Entenderam qual é o erro da letra C? Então, o delegado vai apreender os objetos que têm relação com o fato após os peritos liberarem, ok? A letra C foi bem maldosa. Então, é obrigatória a leitura do 6º e do 7º. Combinado? Próxima. Considerando que inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa em que não se pode falar em partes, estricto sensu, já que não existe uma estrutura processual dialética sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no enunciado retro, é correto afirmar que... Bom, foi uma questão que tem um enunciado bem bonito, ele quer lhe fazer medo, mas vamos ver se a questão é difícil. Eu acho que não. Ele fala da participação do advogado. Vamos ver? É facultada ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos do inquérito policial, sob pena de nulidade que macular a posterior ação penal. Acesso irrestrito do advogado? Não. Inclusive, para pacificar o assunto, houve até súmula, a súmula vinculante 14, certo? Que disciplina a participação do advogado. Resumindo, o advogado vai ter acesso a tudo que estiver nos autos, que estiver finalizado, certo? Juntado e colacionado aos autos do inquérito policial. Traduzindo, o advogado não vai ter acesso a diligências em andamentos, certo? A pedidos em andamento, a futuros pedidos. Por exemplo, existe uma tramitação, está tramitando um pedido de interceptação telefônica. Aí o advogado do investigado, tendo acesso a essa informação, muito provavelmente ele vai dizer: bicho, se liga aí, tu tá grampeado. Ou existe, por exemplo, um pedido de busca e apreensão. O delegado representou ao juiz por uma busca e apreensão, ok? Ou, por exemplo, para reter o passaporte, porque existe um perigo de fuga. Então, o advogado ele não pode ter acesso a tudo de forma irrestrita. Ele vai ter até acesso a tudo que tiver sido concluído, coligido e juntado ao alvo do inquérito policial. Tranquilo? B. No inquérito policial, temos necessariamente duas partes, em razão de sua estrutura processual dialética, sob a garantia do contraditório e ampla defesa. Gente, eu não tenho partes no inquérito. Eu não tenho partes porque eu não tenho processo, eu não tenho acusação, eu não tenho defesa, ok? Então, o inquérito não é um procedimento de acusação, tá? É um procedimento de investigação. Eu não tenho partes. É um procedimento unilateral, não é um procedimento bilateral. C. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Olha, essa questão tá bonita, né? Vamos ver a letra D. Por sua própria natureza, o procedimento do inquérito deve ser inflexível em obediência a uma ordem pré-determinada e rígida que norteia tal procedimento. Gente, uma das características do inquérito é que o delegado pode agir com discricionariedade. Não existe uma fórmula pré-estabelecida que ele deve agir desta e daquela forma, não.
ok? Não existe essa rigorosa forma que norteia o procedimento. Nada de inflexível, pelo contrário. O delegado age de forma discricionária, porque ele é o presidente do inquérito. Tranquilo? Tudo certo? Bom, finalizamos esse bloco de questões agora, certo? Na próxima aula a gente volta com mais resolução de questões. Eu te espero. Segura a vaga.